Este mês, o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou uma decisão controversa. Ela deu ao advogado Mário Costerra o direito de ter o seu nome removido de buscas no Google. O advogado, que é nascido no Brasil, mas mora na Espanha desde os 9 anos de idade, reclamou de links com um artigo de jornal que remetiam a uma suposta dívida de Costerra, que, segundo ele, nunca existiu. Para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui a advogada Isabela Guimarães e está aqui também o Luli Radfarias, professor de comunicação digital da ECA, minha ex-faculdade. Boa noite a vocês, obrigada por terem vindo. Bom, primeiro eu queria saber de vocês dois o seguinte: quais são os efeitos colaterais dessa decisão que é inédita, pelo que eu li, foi uma coisa nova que aconteceu? O ineditismo dessa reportagem, dessa decisão, é justamente a questão do direito ao esquecimento. Esse é o tema que se preconizou, exatamente. Que teve destaque na decisão. Retirada de conteúdo do ar da internet tem acontecido sempre. Uma foto sua pelada, ou um conteúdo que você não queira que esteja lá, né? Acontece bastante. Mas agora, o que é o direito de esquecimento, Isabela? Explica para quem está em casa que às vezes tem uns conceitos que a gente precisa esclarecer, né? É o direito que você tem como cidadão, de depois que foi resolvida uma questão ou uma questão que não era verdadeira, você não ser mais lembrado constantemente, seja você mesmo ou terceiros, sobre aquele fato, sobre aquele assunto. Um exemplo, por exemplo, que a gente tem na legislação brasileira é de um ex-condenado penal, né, que foi preso ou que cumpriu alguma pena. Ele tem o direito, depois de cumprir a pena, que não seja mencionado na sua ficha corrida, em antecedentes, a menção àquele fato. Ao fato de que ele foi preso, que ele cumpriu uma pena, justamente para que ele tenha o direito de ressocializar. E parece que foi exatamente esta lei que existe na França que foi usada como argumento para justificar a decisão da União Europeia em relação a este caso do advogado espanhol, não foi isso? Foi sim, foi um dos casos. Luli, o que você acha? Qual você acha que são os efeitos colaterais de um acontecimento como esse? Bom, milhões deles, né? Você pode ter revisionismo histórico, você pode ter falcatrua sendo escondida, aquela história de, olha, há suspeitas, ninguém nunca me condenou. Você pode ter uma fragmentação da internet, então, de repente, eu vou dar uma busca no Google na França, eu não acho alguma coisa, e você dá uma busca no Google sei lá, no Japão você vai achar, porque a legislação é diferente, toda aquela ideia de universalização do conhecimento começa a fragmentar. E acho que o maior de todos os problemas, o Google não guarda nada que essencialmente é dele, quer dizer, ele guarda no Google Drive, no YouTube, etc., mas o Google ele é um indexador. Então, quer dizer, você impedir que o Google ache, você não tira a coisa do ar, não desaparece com a informação dali e, acima de tudo, é mais divertido ainda você falar direito ao esquecimento. Ninguém vai esquecer, não é aquela lampadinha do Man in Black que você acha e agora ninguém mais lembra, né? Assim, nossa, imagina, o ex-presidente Fernando Henrique não falava, esqueçam tudo que eu escrevi, então eu ia dar a ele o direito do esquecimento e despublicavam o livro, batia na porta de cada um que tinha comprado. Então, eu acho que o principal problema desse é que você cria uma censura, você cria uma restrição ao acesso de informação e você não vai na real fonte do problema, que é essencialmente, quem publicou essa informação? Esse cara que publicou essa informação, ele publicou com que direito e essa informação é verdadeira ou não? Porque no caso desse cara, está claramente evidente alguém que está buscando publicidade para si mesmo. Você diz o quê? Você acha de quem? Com certeza. Que o Costerra buscou publicidade. Essa foi uma coisa que falaram. Ele buscou o direito ao esquecimento, mas ele foi absolutamente lembrado nesses últimos tempos, depois da decisão. Não, mas o que eu li, tá? A gente não sei, as informações que eu recebi foi de que o que estava no jornal e que era a primeira coisa que aparecia, a primeira e talvez a única coisa que aparecia quando davam uma busca no nome dele, era que ele perdeu um imóvel por causa de uma dívida que ele tinha para com sei lá quem. Para com o Estado. E aí que isso não era verdade. Isso, ele não tinha. E aí, se não era verdade, como é que fica o cidadão nessa situação? Ele deu hoje, eu não fiz nada de errado e tá lá meu nome lá sujo. O Costerra deu hoje uma entrevista à Folha, falando que era a última entrevista que ele ia dar. E que na sexta-feira, né? Na sexta, que ele deu essa entrevista falando que ele não daria mais entrevista, mas que ele estava dando porque era de São Paulo. Porque ele tinha família, exatamente, uma ligação afetiva com o Brasil. E o que ele falava é o seguinte, o que ele conta na entrevista é que estava prejudicando muito ele profissionalmente, que foi um cliente que avisou para ele que isso estava acontecendo e que ele tinha que levar um dossiê em reuniões para comprovar que ele não tinha feito aquilo.
E ele mesmo afirma, o Google é a melhor invenção depois da roda. Ele falou isso. Ninguém pode negar. Né? Todo mundo usa o Google. E por que a ideia é tirar do Google? Porque é muito mais difícil. É o nosso fosfosol. Eu agora não passo mais dúvida, né? Qualquer hora, verdade. Justamente. É inegável que ninguém mais vai buscar a informação dentro de um site. A gente vai primeiro no buscador. Claro. E nesse buscador específico, né? Tem 97% dos usuários de buscadores de internet usam ele. A gente vai buscar nele, não vai dentro de um site, do site de um jornal, por exemplo. Então, o entendimento é, já que lá é o primeiro lugar que todo mundo vai buscar e é o que mais é usado majoritariamente, vamos tirar de lá, não retirar da internet como um todo, porque onde está lá nos confins da internet acaba que ninguém vai encontrar, não tem tanto prejuízo assim. E você consegue atingir mais pessoas com essa retirada. O que o Lully falou é muito importante realmente. A gente não pode ver o Google virar um ambiente chapa branca, né? De repente um mar de elogios cor-de-rosa, todo mundo é lindo, todo mundo é bacana. Não, e sobretudo que você pode fazer, como você falou, um revisionismo histórico da sua própria biografia. Então, a decisão deixa muito claro que não há esse direito para nenhuma pessoa. Você não pode rever os fatos, nem rever a sua própria história. O que você pode fazer é ter um controle maior sobre os fatos pretéritos, ou seja, o que já aconteceu. Sim. E a implicação disso hoje no presente. Qual que é a sua opinião em relação a essa lei do direito ao esquecimento, ou dessa... Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que... Eu sou favorável quando nós temos uma situação concreta que é de fato prejudicial, que está realmente causando dano para a pessoa ou para os parentes dela. E é bem interessante de contar essa história. No Brasil, no ano passado, teve 2 decisões do STJ do mesmo ministro. E era o mesmo tema, direito ao esquecimento, e o réu era a mesma empresa, que era a TV Globo, com o programa Linha Direta. Sim. E das decisões ele foi favorável ao direito ao esquecimento, e na outra decisão ele foi contrário. Ele entendeu que num caso realmente o dano existia, que era um caso de um participante, um suposto participante, aliás, da chacina da Candelária, e ele não tinha participado, tinha sido absolvido, e o programa reviveu a história como se ele tivesse participado e ele voltou a sofrer tudo de novo. Outro caso era de um assassinato que tinha acontecido há 50 anos e a família da vítima veio dizer que estava sofrendo muito. Ele falou, olha, há 50 anos as pessoas que sofreram com a morte dela já morreram também, não se aplica. Não foi usado de maneira extrapolada, Sim. etc. Para o caso da chacina, ele falou que se aplicava, que era um caso recente, ele tinha sido absolvido, estava realmente causando dano para ele, e é o mesmo ministro. Então, Foi uma coisa que, caso a caso... Exatamente, o que a gente conclui é que cada caso vai dizer como a gente vai interpretar. Agora, Lully, qual que é a diferença entre a Europa e o Brasil e os Estados Unidos em relação a essa questão, por exemplo, com a liberdade de expressão? Quer dizer, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sobretudo, a liberdade de expressão é soberana. Sim, sim. Né? E a internet, ela não deixa de ser um grande produto americano, ela é como Hollywood, quer dizer, se você vai, por exemplo, a gente fala que é uma rede mundial, mas você não conhece nada feito na Hungria, nada feito na Polônia, nada feito na França, e isso quer dizer o quê? Que não existem cérebros lá? Não, é que como cinema, o que você conhece é essencialmente americano ou local. E isso vale para praticamente qualquer país do mundo. Mas eu acho que o problema de você censurar um Google da vida é que você acaba criando outro tipo de problema. Primeiro que você está batendo no mensageiro. Porque o Google ele só está dizendo, olha, estão dizendo por aí que você é estelionatário. E ele fala, então tá bom, mata o mensageiro, resolve o problema. Quer dizer, você não elimina a fonte do problema, você elimina a comunicação do problema, você torna o Google mais manco, você prejudica a funcionalidade da ferramenta e, essencialmente, por que eu digo que o cara está querendo aparecer? Paulo Goulart fez propaganda de margarina. E ninguém lembra que ele fez propaganda de margarina, porque ele fez um monte de coisa boa depois disso. E não teve ninguém quando disse assim, mas ele fez propaganda de margarina. Não. Porque ele fez um monte de coisas boas depois. Aquela história, a partir do instante que a gente começa a ter o nosso registro guardado na rede, é o conjunto das suas obras que vai marcar a sua reputação. Então, se você foi condenado injustamente por alguma coisa... Mas será que isso funciona dessa maneira? Por exemplo, a gente teve um caso agora do ator do Leonardo Medeiros. É um ator super premiado, fez vários filmes, longas-metragens, agora foi para a televisão, ficou um pouco mais famoso quando conseguiu um papel grande na televisão e tal. E aí, quer dizer, se você der hoje em dia
dia um Google no nome do Leonardo, só aparece o caso de uma violação de intimidade dele, quer dizer, brutal ali. Quer dizer, e é só aquilo que aparece. Como Daniela Sicarelli e Carolina Dickmann. Na verdade, eu acho que o ponto mais importante é assim... Como que o cidadão comum, a minha pergunta é, como o cidadão comum pode fazer para se proteger de informações difamatórias em casos como esse? Quer dizer, que é muito diferente de um político corrupto que vai lá e tira as informações que ele considera vamos considerar qualquer órgão de imprensa. A ele? Vamos considerar qualquer órgão de imprensa. Que alguém, por exemplo, em uma entrevista na televisão, falou uma bobagem, ou numa entrevista num jornal impresso, melhor ainda, falou uma bobagem, e isso ficou registrado em papel e tinta. O sujeito pode recolher o jornal? Não, não pode. O jornal está ali. Ele pode queimar as bibliotecas em que o jornal está armazenado? Pode, mas... Não, mas a diferença é que o jornal, como a gente diz, vai embrulhar peixe, né? Como é que é? Antigamente se falava isso. Não se preocupa com isso, meu filho. Amanhã esse jornal está embrulhando peixe. Hoje em dia o jornal não embrulha mais peixe. Notícia de ontem, Hoje em dia é só com um clique e você tá lá. Assim, o que a gente tem, se acontecer alguma coisa nesse sentido, uma notícia equivocada, que foi colocada sobre você, você tem direito à resposta. Mas então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, como é que o Marco Civil lida com a questão do direito ao esquecimento? Como é que é hoje a situação no Brasil? O Marco Civil não tratou especificamente da questão do direito ao esquecimento. Que ele trouxe de uma forma bem mais clara, na verdade, foi da responsabilidade dos provedores de conteúdo, ou seja, Facebook, etc., com relação a comportamento de terceiros. O Facebook só vai ser, por exemplo, o Facebook ou qualquer outro provedor de conteúdo, só vai ser responsabilizado se ele, mediante ordem judicial, não tirar aquele conteúdo do ar. Com exceção de conteúdos de pornografia ou intimidade que foram colocados ali sem autorização de quem está retratado. Então, por exemplo, se alguém escreve alguma coisa difamatória a seu respeito, você pediu para o Facebook tirar do ar. Ele não tira, ele não tem nenhuma punição para ele, a não ser que você entre com uma ordem judicial que determine que ele retire aquele conteúdo. Se ele não retirar, aí sim ele vai ter punições. Ou seja, quer dizer, o Facebook, que é um repositório de conteúdo, não tira o conteúdo, e o Google, que não é, que é um indicador de conteúdo, vai tirar a indicação do conteúdo. Essas leis já estão todas muito confusas. Eu acho que, na verdade, o que pode ajudar todo mundo, o cidadão comum em geral, é mais ou menos fazer aquilo que o Google fez naqueles carros que andam pelas ruas. Obscurecer certos dados que hoje em dia são muito viáveis. Hoje em dia, se você, por acaso, tem algum contrato em algum órgão de governo, eu dou uma busca, acho o seu CPF no Google. E achando o seu CPF, eu consigo criar uma fraude enorme em torno do seu nome, mesmo que você não tenha feito nada de errado. E isso é muito mais grave. Então, eu acho o seguinte, a partir do instante que a nossa vida está cada vez mais transparente, cada vez mais visível na rede, existem certas regras que, de novo, essas empresas estão muito preocupadas com pornografia ou com intimidade, que são coisas muito menores do que dados realmente específicos, como o endereço do indivíduo, como o telefone dele, como o CPF dele. Então, eu acho que, na verdade, esse tipo de ação que um sujeito que antigamente dava uma busca no Google, aparecia uma dívida antiga que ele podia tranquilamente explicar para qualquer um, virou agora o defensor dos coitadinhos que tem a reputação manchada, quer dizer, claramente para mim é um enorme golpe de marketing. Na verdade, é um monte de espuma. A gente precisa considerar a internet como um todo, porque ela está cada vez mais presente na vida da gente. E a partir desse instante, se fala assim, cara, então todo mundo é mídia, como é que funciona a responsabilidade? A TV Cultura, por exemplo, ela não pode colocar qualquer coisa, porque ela é responsável legal por isso. Agora, como é que fica, então, o indivíduo? Eu acho que é meio essa a questão. Ela é muito maior, na verdade, do que uma figura individual. Eu vou ter que te interromper pelo seguinte, nosso tempo acabou. Já estou aqui recebendo avisos de que nosso tempo acabou, que você precisa encerrar. Mas a gente, de fato, a gente não deu conta de falar tudo que precisava ser falado sobre esse assunto. Prova de que toda vez que a gente fala sobre isso aqui no programa, acontece a mesma coisa. A gente vai chamar vocês outras vezes para continuar, então. Mas obrigada por terem vindo. Obrigada.